Hoje, o ombudsman da Folha, ele relata um almoço que teve com todos os ex-ombudsman da Folha, até gozado, quando a Folha pensou em montar um ombudsman, eu tinha sido secretário de redação da Folha, pedi demissão, porque o clima passaralho era muito pesado, me ofereceram o tal do ombudsman lá, eu ia ser o primeiro ombudsman, eu pulei fora. Falei, era um trabalho interessante, mas as limitações eram meio complicadas aí. Mas, então, nesse almoço, um dos ombudsman, o Mário Vitor Santos, fez uma provocação. Se a Folha não ia fazer uma autocrítica da cobertura que deu a Lava Jato e antes, e o Sérgio Dávila, que é o diretor de redação, admitiu os erros de cobertura, deu algumas explicações, que ficou claro depois que se percebeu a manipulação da Lava Jato, mas havia muita pressão da opinião pública. Veja bem, acho que já contei aqui, eu participei algum tempo atrás, o Audálio Dantas era vivo ainda, organizou um seminário em Ouro Preto, não, Tiradentes, para discutir a cobertura da mídia lá, mas de maneira majoritária lá, os jornalistas em atividade defendiam a cobertura, diziam que não tinha outra alternativa. Numa das mesas que eu participei, me perguntaram, mas se você fosse dirigir a cobertura, como se faria diferente? Mas, claro, era óbvio que não era uma cobertura correta. Era óbvio que você não podia aceitar, sem checar, a versão da polícia. Todos os grandes erros jornalísticos dos anos 90, desde a escola base, Babodega e tudo, foi feito quando você, a imprensa, se fiou na cobertura, nas declarações da polícia. É muito fácil você... Eu lembro, antes, acho que uma das primeiras matérias policiais que eu fiz, já no jornalismo econômico, foi um escândalo aqui de uma corretora Tiepo, e 2 delegados, era Tuma e mais um, tinham informações. A maneira como se puxava o saco deles era vergonhosa. O Jornal do Brasil os pessoas da moral, tinham feito uma baita marmelada lá, o Tuma com o Tiepo para esconder o Caixa 2, mas os jornais ficavam puxando o saco dos delegados para conseguir a informação exclusiva. Então, isso aí é histórico, não foi? Nos anos 90, nós tivemos muito isso. E no caso da Lava Jato, foram anos e anos. Anos e anos. Então, a cobertura, a maneira como... era muito simples. Você tem lá uma denúncia, uma delação com um conjunto de afirmações taxativas. Você confere o que tem de elemento concreto de prova. Não tem, você informa o leitor. Para se informar, se não tinha acesso a novas informações. Então, a maneira como a mídia se colocou lá... Então, essa autocrítica Mas ela mostra um ponto complicado na cobertura de mídia. Veja bem, a gente fala que o Supremo tem que ser contra-majoritário, ou seja, se está todo mundo indo numa direção, o Supremo tem que segurar na outra direção, porque é papel dele defender as minorias, garantir a defesa dos direitos contra os movimentos de massa. Agora, a imprensa é procíclica, ou seja, a imprensa ela vende mais quando ela está antenada com as massas. Então, ela gera um movimento de massa e fica prisioneira do movimento de massa. É isso que levou a esse desastre. Mas você continua hoje um jogo complicado, porque o Bolsonaro, digamos, o primeiro time da mídia, aquele que fala para o público mais, que forma a opinião do público mais abalizado, né, que seriam os jornais, Folha, Estado, Globo News, né, que o Globo News é indecente, mas tem influência como formadora de opinião, né? A Veja, de vez em quando. Então, eles ficam nessa. Hoje, o Bolsonaro, ninguém minimamente civilizado pode defender o Bolsonaro, realmente. Mas, como tem as reformas, eles fazem a ressalva. Acho que a Folha, que tem um editorial aí, que as dificuldades do Paulo Guedes, apesar da inegável competência da sua equipe. Gente, para ser competente, você tem que analisar o papel da equipe. Nós temos o Carlos Costa, que é um dos principais nomes da equipe do Paulo Guedes, no encontro aqui da BIMAC em São Paulo, dizendo que o papel do Paulo Guedes é acabar com o socialismo no Brasil. Uma coisa absurda, absurda. Você acha que esses caras acreditam no que eles falam? Evidente que não. É que hoje, inclusive aquele sujeito que atacou a Fernanda Montenegro, para você ganhar espaço, o oportunismo tem que fazer esses caras aceitarem
fazerem as declarações mais absurdas possíveis ainda. Então, se você pega o Paulo Guedes, ele não tem uma estratégia. O sujeito foi lá para mostrar a estratégia do Paulo Guedes para sair da crise. Falou em combate ao comunismo, que vem desde a Constituição, deve ter vindo desde do Juscelino. Então, é uma imbecilidade flagrante. Pessoas que têm contato mais estreito lá com, seja representantes de associações de classe, quando vão em Brasília, dizem que a equipe do Paulo Guedes não tem a menor noção sobre como encaminhar medidas na máquina. Eu tenho uma medida tal. Essa medida tem que passar por tais e tais departamentos. Mas se eu tomo essa medida, eu afeto tal e tal setor. Eles não têm essa noção básica. Essa noção básica. É só ver o comportamento aí dos presidentes de empresas públicas indicadas pelo Paulo Guedes, no Banco do Brasil, Caixa, Petrobras. Então, é uma equipe fundamentalmente despreparada, porque o Paulo Guedes, assim como o Bolsonaro, ele só quer quem diga amém. E o nível dele, a gente tinha aqui uma vez um técnico de São Paulo, Minelli, que o pessoal brincava que ele esticava uma corda lá e só entrava, só jogava quem passasse embaixo da corda. Ué, tem um cachorro aqui fazendo coisas. Só quem passasse embaixo da corda não admitia gente grande. Não gostava de jogador craque que pudesse nublar um pouco o seu papel de técnico lá. E nele até teve sucesso há algum tempo, até sumir na poeira aí. E, do mesmo modo, o Paulo Guedes, a métrica dele de conhecimento da economia, da própria economia, de conhecimento das políticas públicas e das engrenagens públicas é mínima. É mínima. E como ele não sabe comandar a equipe, ainda dá um super ministério para ele comandar, uma coisa maluca, junta 10 setores. Então, ele não dá conta do recado. Ele não tem estratégia de recuperação. E qual que é a lógica dele? Outro dia eu estava vendo, mas tem gente malandra também, outro dia eu estava vendo o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que foi do Plano Real lá atrás, no Twitter. Ele virou agora um fanático pelo Paulo Guedes. Ele falou, não, a estratégia é o seguinte, nós vamos mudar totalmente o modelo, mas a transição é muito complicada. O que é mudar totalmente o modelo? É você desmanchar todos os instrumentos de políticas públicas que existem em qualquer país desenvolvido. A última deles é pretender acabar com a FINEP, Financiadora de Estudos e Pesquisas, uma empresa do Estado que é essencial para financiamento da inovação no país. Todo país tem esse tipo de empresa. A FINEP foi criada pelo Roberto Campos, que era um liberal muito mais preparado que Paulo Guedes. Então, falam em acabar com o FINEP, falam em acabar com o CNPq. Quando você pega a infraestrutura, o único ministro competente é esse Tarcísio da infraestrutura, mas amarrado com esse orçamento. Então, por exemplo, você tem na questão, eu conversava hoje com o ex-presidente da FINEP, ele dizia o seguinte, você tem as previsões aí do IPEA, que até 2025 você vai duplicar ou triplicar a produção de grãos do país. E como é que você vai fazer para desovar isso aí? O que você tem de infraestrutura, de portos, de estradas, de ferrovias? Então, você tem que começar a planejar hoje para dar tempo amanhã de você dar conta dessa produção. O que está sendo feito? Nada. Você não tem um plano de ação. Plano de ação não é coisa soviética. Ele contava como que era no período do segundo PND. Né? Nós temos aí, no período militar, você teve alguns momentos aí de liberalismo do Castelo Branco, depois você teve o Geisel, que tinha uma visão o segundo PND aí, de o Estado entrar pesadamente para estimular investimento, teve muito exagero. Então, às vezes, você tinha siderurgias aí que eram para produzir 100, eles induziam para produzir 200, produzir 300, mas o país saiu, com todos os exageros, ele saiu do segundo PND com o sistema industrial completo. Você tinha um país aí que tinha mais competitividade, em certo momento, do que a Coreia, tinha condições de competir com a China. Isso aí se desarruma mais à frente quando entra. O próprio Collor, quando ele entra com essa visão da Margaret Thatcher, do Reagan, que não podemos ter Estado, e sai desmanchando tudo, desburocratizando muita coisa que precisava desburocratizar, mas jogando fora um conjunto de avanços que o Brasil teve em muitas áreas, aí, inclusive a indústria, a questão dos estaleiros, a questão da indústria nuclear. Então, essa é um pouco a questão brasileira. Né?
saber medir corretamente, você se move aqui. E aí o papel dos economistas é complicado. Viu? Você se move aqui por movimentos ideológicos. Então, ou você tem que fazer aqui os campeões nacionais, ou tem que destruir todo o Estado brasileiro, destruir Petrobras, porque se fizer tudo isso, vai renascer um país melhor lá adiante. Meu Deus, outro dia está havendo uma discussão dos economistas aí sobre o que impacta a dívida pública, se era receita, despesa, se era juros. Então, os caras, numa exibição fantástica de conhecimento estatístico, olha como é que eu conheço o orçamento, eu tenho aqui esse item que eu coloco aqui, o outro que eu coloco ali, distribuindo as planilhas para mostrar. No fim, quando você vai ver os pontos básicos da economia brasileira, os economistas brasileiros não trabalharam até hoje. Sempre que você vai ter a teoria econômica, antes da teoria econômica, você tem a lógica. Você tem a lógica. Foi a lógica, por exemplo, que estimulou essa questão do equilíbrio dos preços no mercado. Se você deixar tudo por conta do mercado, você vai ter uma situação que todo mundo vai encontrar a sua melhor situação, e quando todo mundo encontrar a sua melhor situação, você tem um quadro de equilíbrio dos preços. Isso levou a esse avanço do neoliberalismo aí dos anos 70 para cá, achando que quanto mais o Estado saísse, mais você teria equilíbrio. Daí você teve, num certo momento, um questionamento, do qual 3 brasileiros participaram, que é o seguinte: é possível, quando você deixa tudo por conta do mercado, você ter um equilíbrio, num certo momento, o ponto de equilíbrio, os preços de equilíbrio. Só que é impossível você calcular quando que você chega nos preços de equilíbrio. Sendo impossível saber quando você chega, essa teoria não se aplica. Então, uma questão lógica que precede, sempre que você vai pegar uma teoria, essa conta que eles fazem, toda essa conta, mostrando, que beleza, como eu conheço estatística e tudo, isso aí é meramente coisa de, com todo respeito aos contadores, é coisa de contador. Não é coisa do pensador econômico, macroeconômico. Por exemplo, você tem coisas aqui, metas inflacionárias. Metas inflacionárias. Se eu aumento a taxa de juros, se a inflação sai da meta, eu aumento a taxa de juros até a inflação voltar para a meta. Daí você fala, mas qual que é a relação de causalidade? Se eu aumento a taxa de juros, qual que é o efeito sobre a demanda? Aumenta o custo do crédito? Aumenta. Qual que é o efeito sobre o custo do crédito? Mínimo. Porque a relação entre a taxa básica, Selic, que você aumenta, e o custo final para o tomador é enorme. Se você aumenta 1,2 na taxa Selic, você arrebenta com o orçamento, mas o impacto numa prestação aí de consumidor final é de centavos. E, ao mesmo tempo, se você aumenta a taxa de juros básica, você impacta muito mais o custo do investimento. Ou seja, se eu aumento a taxa de juros, eu reduzo a oferta porque eu encareço o investimento e sem afetar a demanda. Daí pergunto, esses economistas que gostam de mostrar que são bons, que sabem a diferença do déficit primário, alguém fez algum estudo para mostrar qual é o impacto? Por que baixava a inflação? Porque quando você aumentava a taxa de juros, entravam muitos dólares para cá, entrando dólares, o câmbio caía. Você arrebentava a exportação, abria as portas para a importação e tudo, a inflação ficava baixa. Daí você comemorava a inflação baixa. Qual é o estudo que foi feito por esses craques aí, Alexandre Schwartz e tudo, para fazer a soma final? O que o Brasil ganha? Qual o impacto, qual o fator efetivo que derruba a inflação quando aumenta a taxa de juros? Isso é em vários pontos. Por exemplo, você tem aí, quando o salário mínimo estava alto, você teve uma pesquisa mostrando que 55% das famílias que tinham aposentados e pensionistas, eles eram a renda de família. Portanto, você tinha impacto positivo na saúde, na educação das crianças, na alimentação, saúde, tudo, na segurança, porque esse pessoal ficava fora da linha de fogo aí das milícias e da contravenção. Qual é o estudo que esses craques das planilhas, os cabeças de planilha fizeram para medir todo a resultante final positiva e negativa do aumento do salário mínimo? Então você vê uma pobreza franciscana, e os caras arrotando coisas, que absurdo. Ele não incluiu aqui, ele incluiu o estoque da dívida aqui, ele incluiu erradamente, como se fosse coisas de especialistas, contabilidade básica. Você pega um manualzinho, você monta uma planilha lá, os grandes conceitos que são essenciais para você discutir país. Por que você tem um orçamento aí que impede investimento público? Qual o efeito, digamos, da queda do investimento público, né, no desemprego?
Esses dados que são essenciais para se pensar a macroeconomia dos resultados finais, esse pessoal não traz. Não traz. Então, esse é um dos grandes custos do Brasil, além do custo mídia, também associado, porque a mídia acaba repetindo isso. Se pega a Globo News, não, se fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai explodir. Qual que é? Traga os números aí. Paulo Guedes, quando entrou, não, em um ano, zero déficit público. Não, em 6 meses eu recupero a economia. Não, 6 meses não dá, mas 1 ano e meio dá. Não, em 2 anos eu recupero a economia. Não, em 2 anos não dá, mas depois que fizer a reforma, em algum momento eu recupero a economia. Chutam para todos os lados, e isso é aceito como verdade. Se tem uma conta na Previdência? Tem, é importante a conta da Previdência. É o único caminho que eu tenho. Esse caminho de desmonte da Previdência vai arrebentar com a Previdência Social. Porque a lei trabalhista, lá atrás, quando você acaba com a lei trabalhista, com a formalização de emprego, você quebra a perna de dos grandes instrumentos de financiamento da Previdência. Como é que fica a situação? Então, você tem pontos hoje de desmonte do país, da economia, da Previdência, da Petrobras, Eletrobras. Você tem aqui um mercado de energia. Esse mercado de energia tem energia contratada, que é aquela vendida direto para as distribuidoras, que segura um pouco o preço, e o livre mercado. O livre mercado, sempre que você tem pouco de falta de energia, explodem os preços. O grande fator de equilíbrio dos mercados é a Eletrobras, que é a maior geradora de energia do mundo, como empresa. Se você privatiza a Eletrobras, qual que vai ser o impacto sobre o mercado livre de toda a energia da Eletrobras vai para o mercado livre? Qual que vai ser o impacto sobre o custo da energia no final? Pede para esses craques aí fazer. Não vão fazer por 2 motivos. Primeiro, que estão acostumados só com o trabalho de contador. E segundo, que não fazem nenhum tipo de estudo que possa ir contra os interesses dos patrocinadores, que é o mercado. Então, essa é uma das marcas terríveis aí do subdesenvolvimento. E agora você tem essa onda da direita radical começa a refluir em todos os lugares. Tem alguns artigos bons aí do André no GGN mostrando aí o refluxo cada vez maior da onda Trump. Hoje, Portugal, uma derrota cachapante da direita. Muitos países aqui, Equador, aqui você tem quase uma guerra civil com o tal do Pacto de Lima, que esse terraplanista aí, desse chanceler nosso, estava estimulando, acabou, implodiu, acabou, implodiu. E Peru já está em crise grande aí por conta. Você tem um desmonte em todos os níveis desse movimento que levou essa ultradireita pirada ao poder. Então está vindo uma nova onda e essas mudanças que vão ocorrer nos Estados Unidos, saindo Trump, como é que fica um país que ficou de joelhos? País não, falando em nome do país, Bolsonaro, esse ministro terraplanista, e como é que fica a situação brasileira, o interesse brasileiro, a partir do momento que você tem. Você se rastejou para o presidente dos Estados Unidos, que não lhe concedeu nada e vai cair. O preço do subdesenvolvimento é complicado, mas um dos fatores centrais aí são essa parceria, mercado, os cabeças de planilha e mídia, sabe? Uma coisa muito superficial, muito pobre, muito quarto mundo, sabe? Eles manejam ferramentas aí de planilha, de contas assim, para fazer o superficial, coisa de contador. Bom, pessoal, ficando por aqui.